Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 20 de julho de 2025. São 15 horas. A decisão de Donald Trump de tirar vistos dos ministros do STF, do Procurador-Geral da República, das famílias dos ministros, exclui 3 deles. O Nunes Marques, o terrivelmente evangélico, e o Luiz Mato no Peito Fux, o Cabeleira. Os ministros indicados por Bolsonaro, a gente já sabe que eles estão lá para atuar como despachantes do Jair Bolsonaro, dos golpistas da extrema-direita, e no judiciário eles já são visados, né? O judiciário está fechado com os ministros do STF, então eles estão isolados no judiciário pela postura pusilânime de se ajoelharem para o Bolsonaro. Eles não precisaram se ajoelhar para o Trump, porque eles já estavam ajoelhados para o Bolsonaro. Mas o Fux não. O Fux acaba de detonar a própria imagem e ele se isola no Poder Judiciário ao se tornar alguém, se ele realmente agir como o Trump espera, porque ao não tirar o visto de Fux, o Donald Trump detonou o Fux. Então, se o Fux, para que não fique com a imagem manchada e se isole no Poder Judiciário, se isole nos setores sãos da sociedade brasileira, ele vai ter que condenar o Bolsonaro e ele vai ter que votar, agora ele está para votar a qualquer momento, sobre a questão da tornozeleira do Bolsonaro. Se ele votar para o Bolsonaro não usar a tornozeleira, não sofrer as medidas cautelares, o Fux basicamente vai se isolar de uma forma muito intensa no Poder Judiciário, vai ficar com a imagem manchada, vai ficar parecendo que ele fez isso para não perder o visto dos Estados Unidos, pensando nele. Não vai parecer que foi uma decisão serena, vai parecer que ele se ajoelhou para um alienígena, para um intruso estrangeiro e está votando como vai estar votando para não perder o visto para ir ver o Pateta e o Mickey lá na Disney. Então aí o Fux está numa posição bastante difícil e o Trump, com a sua decisão, detonou o Fux. Vamos assistir essas informações que eu reuni. Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro
Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais Lúdica destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Bom, apesar de toda essa conversa fiada do Luiz Fux, a Débora do Batom teve a sua prisão mantida. 3 dos 5 ministros da primeira turma rejeitaram o recurso dela, que pichou a estátua da Justiça em 8 de janeiro, e além do Alexandre de Moraes, então o Fux teve voto vencido. E com isso, essa historinha dele aí não serviu para nada, só para ele tentar ficar bem com o Bolsonaro, mas depois ele acabou indiciando o Bolsonaro. O processo foi aceito e ele acabou indiciando o Bolsonaro, acabou acompanhando a maioria em outras questões ali, mas o fato é que ele, além do Moraes e mais 7 ministros do STF, só 3 não tiveram o visto cassado, revogado pelos Estados Unidos. O Cássio Nunes Marques, o terrivelmente evangélico, e o Luiz Fux. Para o Fux é muito ruim. Por quê? Porque agora ele vai ter que votar, você veja bem, agora ele vai ter que votar no caso da tornozeleira do Bolsonaro. E depois, no mês que vem, ele vai ter que votar sobre a culpa ou não do Bolsonaro e dos outros golpistas, né? Após a sanção dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes e aliados, a expectativa é por voto de Fux. Mas antes de falar disso, nós temos que entender o seguinte, também tem um outro caso. Bolsonaristas contam com novas sanções para que a opinião pública vire contra Moraes. A avaliação é que o sentimento contra o ministro vai crescer com punições econômicas e restrição para GPS e viagens internacionais. Bom, primeiro, antes de prosseguir, eu quero dizer para você o seguinte, você não tem só o GPS no mundo, né? Você andou circulando essa história aí deles restringirem o GPS, a Rússia tem o seu GPS, a China tem seu GPS, a Europa tem seu GPS, então isso aí não vai fazer falta nenhuma para o Brasil. Viagens para os Estados Unidos, aí se nenhum brasileiro mais puder ir para os Estados Unidos, você veja que a maioria da opinião pública apoia a decisão do STF. Você tem 39% que quer que o Brasil se ajoelhe para o Trump e 53% que não quer que o Brasil se ajoelhe para o Trump. Então, o que é que vai ficar parecendo para o Luiz Fux se ele der esse voto aqui, no caso da tornozeleira, para não ter tornozeleira no pé do Bolsonaro e também para não ter medida cautelar nenhuma, tá livre, leve e solto, pode continuar Eduardo Bolsonaro lá, tal, mas o Fux aceitou o processo contra a abertura do processo contra o Eduardo Bolsonaro. Então, quer dizer, aí já tem um indicativo. Mas ele também vai ser pressionado porque ele vai ter que decidir sobre a tornozeleira. E se ele decidir pela tornozeleira que ele não concorda que haja medida cautelar, deixa o Eduardo Bolsonaro lá fazendo, primeiro que ele vai se contradizer no caso da abertura da ação penal, do inquérito, perdão, a abertura do inquérito 4995 contra o Eduardo Bolsonaro e agora também contra o próprio pai dele. Mas ele vai, então, ficar mais isolado ainda, não só no STF, mas no Judiciário, como um covarde.
né? Vai ficar como um magistrado que se deixou dobrar para não perder o visto para entrar nos Estados Unidos. Vai ficar isolado primeiro dentro do tribunal e depois no Poder Judiciário. Veja que a AJUF andou, a Associação dos Juízes Federais, todas as entidades da magistratura se solidarizaram com a STF. Um magistrado que, diante de um ataque desse que houve ao ministro do STF, a 80% dos ministros do STF não se solidarizar com eles, ele está lascado. Então, aí o Trump ferrou com o Luiz Fux, deu uma lambada no Luiz Fux com isso, porque ele vai ter que escolher entre ir visitar o Pateta e o Mickey e agir como um magistrado, né? Mas o fato é que o clã Bolsonaro tentou 2 golpes e fracassou. Primeiro, na tentativa de ruptura, em 2022, e também o 8 de janeiro fracassou. E agora fracassou o golpe de usar a pressão externa, a pressão do Trump, para dobrar o STF. Nenhuma das duas funcionou. E aí, uma boa notícia para você. A previsão na PGR para possível prisão de Bolsonaro é outubro, né? Então, aqui, membros da cúpula da Procuradoria-Geral da República prevêem que o julgamento final de Jair Bolsonaro no inquérito do golpe deve ser concluído em setembro, e essa previsão leva em conta, sem pedir de vista nenhum dos 5 ministros, né? Vamos ver se o Fux não vai pedir, que compõe a primeira turma, onde o caso vem sendo analisado. O Bolsonaro vai ser engaiolado em outubro. Então é isso aí, minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.